papo de hoje é sobre autoconhecimento, a sua melhor versão. Hoje, convidei a palestrante e treinadora Kellen Silva para nos esclarecer, inspirar, a encontrar essa nossa melhor versão de nós mesmos, de potencializar o máximo a nossa força, a nossa intensidade, esta potência que está dentro de nós e que muitas vezes está esquecida. Está no ar o projeto É Bom Viver. Vem com a gente, vai apertando o coraçãozinho, já aperta no aviãozinho também, para que mais pessoas possam estar com nós, porque a treinadora já está chegando. O Alex já chegou aqui na live, muito boa noite, seja muito bem-vindo, é um prazer e uma alegria muito grande te receber aqui. Enquanto a nossa palestrante não chega, está chegando agora. Olha ali. Então já já ela vai estar aqui com a gente. E eu digo que nada vale mais a pena do que viver. Viver com verdade. Viver com presença. Muitas vezes esquecemos o quanto que é bom viver. E o projeto ele vem para lembrar-nos disto. As alternativas, as possibilidades, com vários convidados, durante o mês inteiro de setembro, nos lembrando, nos incentivando, que é bom viver. Eu vou aceitar agora aqui a Kellen Silva, ela já mandou o convite e estará agregando de muita ansiedade. Logo, logo. Yes! Chegamos! Boa noite! Boa noite, Gabinho. Que honra estar aqui. A honra é toda minha. De antemão te agradeço por estar aqui, por disponibilizar um pouquinho do teu tempo Esse é o para estar no propósito. projeto e para trazer essa palavra de esperança, esse incentivo para todos nós, mas principalmente para quem mais está precisando. É um mês de valorização da vida. Então, vamos olhar o copo meio cheio. Porque às vezes a gente olha, não vamos desistir. Não é questão de olhar para não desistir. É o contrário. É bom viver. Vamos encontrar essas, essas possibilidades, esse outro lado, e tudo está nas nossas mãos. Da maneira como a gente se conhece e gere as nossas emoções. Mas aí eu deixo para você nos esclarecer sobre esse assunto. Kellen Silva, seja muito bem. Uau! Muito boa noite a todos. E sempre como treinadora, né? Desde que a gente se conheceu, né, Gabriel? Lá na Anatomia da Alma, já fazem o quê? 2 anos? 2 anos. Está 2 anos. fechando 2 anos. Até nós nos conhecermos foi uma tomada de decisão, ok? Ok, Não correto. foi um acaso, nada é por acaso, como eu sempre digo. Então, eu quero agradecer a todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu sei que essa live está chegando em outros lugares e até mesmo fora do Brasil. Teve uma repostagem dela e eu fiquei muito feliz. Dizer para vocês que esse trabalho que o Gabriel está desenvolvendo, eu acompanho ele de perto desde o início e realmente ele é fantástico. E todos nós que entramos na escola de palestrantes, somos alunos, né? Temos cursos em comum. A gente sabe o quanto desafiador é estar sempre na jornada. E para provar para você que tudo é tomada de consciência e de decisão, eu vou te dar a chance agora. Bora lá, Gabriel. Cada um que já está aqui vai pegar esse aviãozinho e vai entregar de presente para 3 pessoas. Aquela pessoa que hoje você sabe que está angustiada porque ela ainda não bateu suas metas do mês. A pessoa está angustiada porque ela não suporta os julgamentos que a vida faz para ela. Como o nosso corpo hoje sofre com todos os nossos afetos, emoções e sentimentos, quais as respostas para isso? Será que tudo que eu penso e as emoções que eu sinto podem até afetar o meu tempo de vida aqui na Terra? Será? Manda um aviãozinho que a sua treinadora vai responder para você nesse bate-papo com o Gabinho, que eu amo conversar com o Gabriel, né, Gabriel?
Muito, muito, muito. Já E enviei o aviãozinho para 3 pessoas, já cumpri a primeira meta da nossa live. Então, ótimo, 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 ótimo. Então, dizer para vocês que estar aqui também é a gente superar desafios, né? Tanto o Gabriel quanto eu, nós sabemos o quanto a jornada ela é desafiadora. E quando ele me falou sobre esse projeto de autoconhecimento e para eu conversar sobre inteligência emocional, eu tive que pensar muito para não ir tão fundo e não espalhar tanta informação, porque na realidade a inteligência emocional, o autoconhecimento, gente, presta atenção nessa treinadora, autoconhecimento é a base da inteligência emocional. Ela afeta a sua saúde, a sua tomada de decisões, o tempo que você fica sobre a terra, a sua vida, a sua morte, as suas finanças, os rumos e caminhos que você vai tomar. Tudo isso está no autoconhecimento. É a partir daí que a gente começa. E eu não sei se o Gabriel tem perguntas para fazer ou se ele vai deixar o tema livre, né? eu vou. Vai seguindo, que eu Vai vou seguindo. questionar algumas Então, coisas, tem algumas perguntas, mas no decorrer da live eu ótimo, estarei fazendo. ótimo. Então, assim, o retorno para mim está ótimo, eu consigo ouvir e não sei se está influenciando para vocês, está tudo bem, questão de som? Aqui para mim tá ótimo. Tá Escreve aqui perfeito. nos Então, comentários para a gente saber. escreve no comentário aí se tá tudo ok. Escreve eu. Se vocês tiverem perguntas durante aí a nossa conversa sobre autoconhecimento ligado à inteligência emocional, faz a pergunta, bota eu aqui, treinadora, que a gente para tudo e vai responder para você. Ok? Então, assim, o autoconhecimento é a base. Então, se a gente tivesse hoje uma pirâmide, por exemplo, sobre a inteligência emocional, o que ela seria? A base. Ela é tudo. Porque o momento em que eu, não, que eu paro, né, que eu desacelero na realidade, para saber quem eu sou, aonde eu estou e para onde, quem eu quero ser e para onde eu quero ir, ali começa a tua jornada e ali começa o teu autoconhecimento. E a gestão das emoções eu acho muito interessante que as pessoas sempre associam muito aquelas pessoas descontroladas, né? Ah, inteligência emocional. A pessoa estava lá no mercado, daí foi passar o cartão, fazer o Pix, ler o QR Code, ficou completamente descontrolada. Descontrole é falta de inteligência emocional, treinador. É só uma parte, gente. Então, o que que a gente sabe hoje sobre o autoconhecimento? É que a questão da pessoa entrar em descontrole é 18 avos do que é toda a inteligência emocional do ser humano. Ou seja, nessa parte a gente está só com um. Existem 17 parâmetros que a pessoa ainda vai ter que avaliar na sua vida, no seu autoconhecimento, para dizer se ela tem inteligência emocional ou não. Existem emoções ruins e emoções boas? Todas as emoções, queridos amados, todas as emoções são necessárias. Todas elas são genuínas e são necessárias. Ou seja, o medo vai te impedir de pegar um carro e dirigir a 200 quilômetros por hora, né? A alegria vai te mover em muitos momentos. A raiva também é uma emoção necessária, sim. Todas as emoções são necessárias. O que nós temos que ter em mente é qual emoção eu estou identificando, ela é necessária naquele momento. Qual intensidade que eu estou usando desta emoção nesta situação e por quanto tempo eu fico nela. Então, a inteligência emocional, atingir este ponto de inteligência emocional, é saber que eu posso ter medo para que eu não pegue um carro e não dirija com imprudência. Que eu posso sentir alegria, mas não posso ser um descontrolado total, né? Já dizia a música dos Titãs, eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. E quem ri de tudo na realidade é desespero. Então, a gente ouve as músicas e elas nos falam muito sobre isso. E, particularmente, trabalhando hoje como treinadora em times administrativos, a gente sabe que o time é formado por muitos CPFs, que são as pessoas, são essas almas que estão ali formando. E o CNPJ só vai para frente se todo mundo está em conexão.
Então, hoje, ter o processo de autoconhecimento só na QS Treinamentos e Palestras, como a minha formação está sendo com a Febracis, né? Que, glória a Deus, eu espero, né, em 2026, que esse diploma, né, de coaching pela Universidade da Califórnia vai estar na minha mão, né? Nós estamos nos encaminhando para isso. Então, hoje a gente disponibiliza para as pessoas 116 perguntas de autoconhecimento. Então, o que que ele é o autoconhecimento? Ele é a base de tudo. Quem eu sou para saber o que eu tenho que fazer e o que eu mereço. Sem saber quem eu sou, não vou para lugar nenhum. É a mesma coisa que achar, olha, fim de semana vai dar um calorão e eu quero ir para a praia. Quero tomar banho de mar, quero botar meus pés na areia, quero sentir a brisa no rosto. E aí coloca o endereço da sogra. Oxe, onde você acha que vai chegar, moço? Não vai chegar na praia, com certeza, a menos que ela mora na beira de Tamandaí. Mas a realidade é ter autoconhecimento, saber onde é que eu tô, para onde eu quero ir. Esse caminho vai me levar para a minha melhor versão ou ele vai me levar para a minha derrocada? Então, tudo que a gente utiliza hoje de ferramentas com base científica, com base comprovada e com aquele feeling que eu digo que tem que ter, aquela, aquele molejo, né? Aquele doce com as pessoas e com a vida, é que nos faz sentir qual a necessidade naquele momento de botar a minha intenção, o meu propósito em toda a ação que eu quero fazer. Então, a inteligência emocional, o autoconhecimento na inteligência emocional é a base de tudo. E times que trabalham em vendas e lideranças, pá, são os que mais têm que ter tomada de conhecimento. Eu sempre digo assim, as pessoas, a gente chega lá e as pessoas nos falam de números. Né? Olha, hoje a gente tem uma meta, a gente tem que atingir, tem que fazer uma conversão de 115%, de 112%. Tem vendedores que atingem até 150%. E já vi muitas pessoas que fazem essa conversão serem demitidas pelo comportamento. Né? Então, até o quanto as tuas emoções te fizeram tomar ações, até o quanto tu te conhece para saber onde é que tu pode pisar, o quanto você precisa disso hoje. Né? Ah, me indignei, tomei uma fechada no trânsito, o colega hoje não me cumprimentou do jeito que eu queria. Como eu estou recebendo isso, e isso impacta. Lembrando que quem nasceu, tem a produção aqui, né, Gabi? O Papi, o sócio, o marido. Nasceu em 2009, né, Papi? A geração que está entrando no mercado agora. 2009, né? É a geração que está entrando no mercado agora. Então, o quanto eu gosto muito de citar exemplos que a gente conhece muito. Há 30 anos atrás, Legião Urbana, Renato Russo dizia: e há tempos são os jovens que adoecem. E há tempos o encanto está ausente e a ferrugem nos sorrisos. E como eu vejo isso hoje nos administrativos. E a gente sempre começa com números, com conversões e acaba sempre no início da jornada. Onde eu estou, quem eu sou, como eu vou chegar até esse estado e essa meta. E envolvendo pessoas, eu digo para você, a emoção, vou repetir, a emoção, ela gere 100% das nossas ações, 100% das nossas decisões, julgamentos e ações. Ah, e a razão, treinadora, como funciona? A razão, ela justifica as cacas que a gente faz, tá? Fez merda, a razão vai lá e justifica. Não, eu fiz por causa disso, foi em legítima defesa, né? Foi por isso que aconteceu. Então, a gente, nesse mês onde se desenvolve esse autocuidado, esse autoconhecimento, onde se fala muito abertamente hoje em dia sobre as nossas emoções, como nos sentimos. Será que nós realmente estamos cansados ou a gente está desanimada? Até que ponto eu estou em zona de conforto? Eu estou procrastinando os meus resultados, me sabotando. E em sabotagem, posso contar, Gabriel? Um estudo que eu li recentemente? Pode, mas vai demorar, vai ter que segurar um pouquinho, porque eu quero fazer um comentário agora. Ah, então eu E vou uma deixar das você coisas. comentar e depois eu vou mostrar um estudo para você, que eu prometi, Ok, de como as aí a pessoas gente. conseguem se sabotar ao ponto de dizer assim, ah, acabar com a própria vida por não ter autoconhecimento e por levar a crenças que sabotam elas. Perfeito, ótimo, combinado. Uma das acontecimentos das nossas vidas que nos faz entrar no autoconhecimento quando situações começam a se repetir. E tu falava
do time de vendas. E, na verdade, todos nós somos vendedores. Esta é a única profissão, de fato, que existe, que sempre existiu. Ao tempo todo estamos nos vendendo, vendendo a nossa imagem. Mas tem tantas coisas que acontecem e que se repetem. E aquilo acaba sendo tão desconfortável que a gente quer uma solução. Ou seja, nós estamos sentindo ali uma dor. E como a gente vai sanar essa dor? Que remédio funciona? E a gente entra no autoconhecimento, compreendendo a maneira como nós estamos reagindo. Porque, sim, muitas vezes nós só reagimos. Nós não temos a intencionalidade de agir e de pensar um pouquinho antes de reagir. E quando a gente começa a pensar nisso, procurar alternativas, fontes de ajuda, é o autoconhecimento. Você colocou o pé na estrada do autoconhecimento, só ainda não percebeu. Tem O autoconhecimento, alguns comentários ele aqui que eu vou... começa na tomada de consciência, né? Quando eu paro, eu desacelero, e digo assim, tá, mas o que está acontecendo, né? É quando a gente ouve aquela notícia assim, ó, você não vai acreditar, Gabriel. Eu ouvi isso e na hora me deu aquela dor no estômago. Eu senti aquela azia, parece que eu tomei um soco no estômago. Então, esse momento, ou você vai repetir isso e vai se tornar uma crença na sua vida, e toda crença é autorrealizável, né? Ou você vai ter uma parada, vamos desacelerar, vamos ver o que está acontecendo. Por que que toda vez que tem essa notícia, por que que toda vez que eu sinto isso, eu sinto azia, eu sinto dor na boca do estômago, e como se tivesse dado um soco? Então, o seu autoconhecimento, ele começa a partir disso, a partir da razão, a partir da tomada de consciência. Assim, vamos parar agora, racionalmente eu faria isso, mas por que eu vou lá e faço? É a sua emoção que está lhe levando. Se todas elas são necessárias e são válidas, então por quê? Se de forma consciente eu sei que não devo fumar, mas eu não resisto ao impulso, vou lá e fumo. Então por que que isso acontece? Isso está muito ligado ao seu autoconhecimento. Então, por isso que eu digo, né? A gente só começa o trabalho quando parte disso daí. A gente vê crenças, reverter as crenças que são limitantes para afirmações que são fortalecedoras no nosso trabalho, nas 11 áreas da nossa vida, mas precisa ter essa desaceleração e essa tomada de consciência. E aí começa a jornada do autoconhecimento, na gestão das suas emoções. Muito interessante essa clareza. Eu fui compreender isto muito tempo depois. Eu comecei essa jornada mais consciente do autoconhecimento lá em 2016. Então, quase 10 anos atrás. Faz muito tempo. Só que eu não sabia que eu estava entrando nesse caminho. E foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Com Isso certeza. transformou tudo. Potencializou. Não é que eu deixei de ser quem eu era. Eu potencializei as minhas forças, aquilo que eu era bom, só que eu não percebia que eu era tão bom. Então, o autoconhecimento me trouxe muita luz, me trouxe muita prosperidade, conexões com pessoas que eu jamais imaginei poder ter contato. E é assim, a Kelly é um exemplo de uma pessoa que eu vi uma vez só. Uma única vez, o encontro físico, o encontro assim, face to face, foi uma única vez, pasmem, e desde lá nós nunca deixamos de conversar. Exatamente. Então, uma conexão que perdura aí por quase 2 anos agora em novembro. Eu vou ler aqui Isso alguns mesmo. comentários. O Alex escreveu que todas as emoções são necessárias. Saber reagir às emoções é que define a sua inteligência emocional. A Grazi Rodrigues escreveu aqui também: o autoconhecimento transformou minha vida. Olha só, não me Olha só. arrependo nem um segundo nem um segundo sequer de investir nisso. É um divisor de águas. Ainda o Alex escreveu aqui:
Daniel Alves acompanhando direto do Nordeste. Seja muito bem-vindo, querido. Uou! Live chegando para o Brasil inteiro, muitas pessoas. Aqui é a Bruna. Intencionalidade. Essa é uma palavra incrível no processo do autoconhecimento. O Perfeito, Daniel respondeu aqui o Alex. Obrigado, meu querido. A perfeito. Roberta. Olha só, tá tendo uma integração, tá rolando networking já aqui na jornada. A Roberta escreveu aqui a vida. A vida paralisa sem conhecimento, é verdade. É lindo demais. Aliás, são reações automáticas do nosso cérebro, né? Então, na neurociência, a gente sabe que diante ali de uma decisão, sempre nós vamos ter três reações que são da nossa natureza. Há mais de 70 milhões de anos, seja qual for a teoria que você tem, ou eu vou ficar paralisado, ou eu vou atacar, ou eu vou me defender. Então, sempre vai estar tudo relacionado. Muitas pessoas acreditam no acaso. Mas eu digo que o acaso ele não existe cientificamente, ele não existe espiritualmente e ele não existe na intencionalidade, como foi falado ali. Né? Até me lembrei agora, olhei para você, Gabriel, que o autoconhecimento ele é tão importante que a prece de Caritas diz: dai ao viajor a estrela guia. Então, tamanho é a iluminação que o autoconhecimento te dá, que mesmo que você esteja vendado, você consegue tomar excelentes decisões. Excelente. Quem está aqui também na live é uma fã tua. Não sei se tu percebeu aqui, Kelly. Quem? Tem a minha mãe, que é a dona Jussara. Ai, a Ju! Quanto tempo a Ju me acompanha desde lá dos goles de café, né? Até ali 2024, as enchentes, a gente ainda tinha o programa. Depois foi mudando o layout, foram vindo também as atividades da AQS, os treinamentos, as palestras. A Ju é fantástica, tem mãos habilidosas. Eu vejo os trabalhos dela aqui na internet e, e o trabalho manual, ele é uma forma muito cognitiva também de regular as suas emoções. Olha. E será que o pessoal, acho que o pessoal está ansioso para saber sobre a pesquisa que você falou, né? Então, a gente sabe que os precursores hoje em pesquisas sobre a inteligência emocional, tanto que nós temos aí nomes como Daniel Goleman, né? Que tanto na Universidade da Califórnia, quanto Oxford, quanto Harvard, então eles desenvolvem realmente estudos. E nesses estudos começaram a ver que as pessoas têm um costume, isso é um costume que a gente tem aqui. Não é diferente aqui no Sul, não é diferente para quem está no Nordeste, não é para quem está lá no fuso horário, Hum, né, acima de Brasília. Você olha, eu agora estou numa certa idade e o estudo era porque pessoas se aposentavam e morriam, tá? Olha que loucura. Então, a pessoa diz assim, olha, eu ano que vem eu vou me aposentar, meus filhos estão criados, casados, formados, ou seja, já realizou grande parte desses sonhos, né? Eu consegui comprar aquele sítio, aquele cadinho de chão que eu queria tanto, né, para poder plantar alguma coisinha, ou ir morar no litoral, ou sair da rotina. E eu simplesmente decidi que agora eu vou me aposentar, não quero fazer mais nada. Uau! Conte para mim, quem é que não faz nada nessa vida? Quando é que a gente para de pensar, de tomar decisões, de ter emoções, ações e não faz nada? Quando a gente morre. E aí começaram a fazer os estudos de por que as pessoas chegavam no ápice, né? E a gente ouve comentários. Você viu fulano? Olha só, agora que ele se aposentou, que ele conseguiu realizar tantas coisas, que ele ia começar a aproveitar a vida e morreu. Ele teve uma doença ou um acidente, mas não foi uma morte natural, né? Daquelas que a gente vê lá no Titanic, no filme do Titanic, deitou-se numa cama quentinha, né? E aí fez a sua viagem. Mas notaram que as pessoas tomavam a decisão, assim, olha, a partir do momento que eu me aposentar, eu não quero fazer mais nada. E esse fator determinante de não fazer nada, e veja como as suas emoções realmente controlam tudo na sua vida. Nossas emoções, elas ativam, nossos pensamentos ativam neurotransmissores dentro do nosso cérebro. Eu sempre adoro explicar, né? Então, quando aqueles dois neurônios se conectam, dizem que as loiras só têm esses dois, tá?
Mentira de 6, mentira de 6. Quando aqueles dois neurônios se conectam, que faz tchá, né? E sai aquela luzinha. A partir daquela luzinha, que pensamento é esse? É um pensamento bom? É um pensamento ruim? Ele gerou em mim uma emoção boa, uma emoção ruim? Uma emoção burra ou inteligente? Essa emoção que é aquela que a gente diz, olha, eu recebi a notícia, recebi um soco no estômago, a gente sabe que ninguém chegou lá e deu um soco no estômago, foi você que, através da conexão dos seus neurotransmissores, sejam eles de satisfação atendida, como dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, isso tudo acontece ali, nesse campo, né? Dali, ele vai passar pelo nosso hipotálamo e vai para todas as células do nosso corpo. E aí, nessas pesquisas, baseado nisso, a gente sabe que além dessa conexão entre os neurônios, cada célula fica como se fosse com uma boquinha aberta, ali recebendo neuropeptídeos. E esses neuropeptídeos podem encapsular, guardar doenças que a gente até tem em linha genética, isso é normal, ou desencadear, acelerar isso. Tamanho é o poder do teu pensamento, que gera as tuas emoções, que vão para as tuas memórias e geram as tuas crenças, e toda a crença é autorrealizável. Que você consegue se sabotar ao ponto de muitas vezes a pessoa dizer assim, ó, o meu marido se aposentou e agora que nós íamos aproveitar a vida, fazer a viagem que nós queríamos, curtir o sítio, a praia, simplesmente infartou e morreu. Ah, mas a família dele vem de infartados. Mas até que ponto tu provocou isso na tua vida? Alimentando pensamentos, desses pensamentos, emoções, desses emoções, sentimentos, afetos que foram se espalhando. É como aquele ditado, né? Quem bebe, a mágoa é como uma água que a gente toma e ela infecta todo o nosso corpo. E os nossos pensamentos são assim. Por isso, você ter o autoconhecimento, até o quanto eu preciso disso. Até quanto eu preciso de tanta cobiça, de tanta inveja. Dá nome para os teus sentimentos. O que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo nojo. Existe, existe. É genuíno, é necessário, é. Mas será que nessa intensidade tão grande, será que eu tenho tanta raiva a ponto do meu coração se acelerar? E eu inexplicadamente, eu vejo pessoas relatarem casos de hipertensão e aí você vai ver, pergunta para ela o que ela estava pensando naquele momento. Às vezes era o time de futebol, era o joguinho da Beth, né? Então, como eu preencho o meu tempo, e tu falaste, Gabriel, sobre em 2019, né, que você é relada do autoconhecimento e que isso te levou para conhecer outras pessoas, sentar em outras mesas e adquirir outros conhecimentos. Eis uma grande chave que a gente está entregando nessa live para vocês. Aonde eu decido conscientemente me relacionar com pessoas, sentar nessas mesas, é o conhecimento que eu vou adquirir. É o tipo de pensamento que eu vou ter e emoções que eu vou compartilhar. Então, esse estudo, ele realmente demonstra que a pessoa, com as suas emoções, ela pode ter uma vida longa, aproveitar essa vida através do seu autoconhecimento, ou ela pode simplesmente se banir dizendo agora eu não quero fazer mais nada. É muito interessante, até o Alex escreveu aqui, ó, uma coisa que eu vou pegar um gancho. Sigam aqui treinamentos e palestras Ah, aqui no Kevin.Silva. Seguinte, isso é extremamente importante. Um cenário que todo mundo, se não passou, quase todo mundo já passou. Nós começamos a nos dar conta do que é a vida e do que são as possibilidades quando a gente vai cuidar de alguém no hospital. Ali a é gente verdade. tem aquele primeiro baque. Assim, nossa, a vida é bem diferente do que eu estava imaginando. A gente saiu daquele mundinho que a gente estava vivendo e que achava que era tudo, e a nossa consciência expandiu. O mesmo acontece em treinamentos. É a mesma coisa. E você vai, a pouco e pouco, vendo que é possível ir mais longe, é possível fazer coisas diferentes. E tudo começa a ser construído
começa pequenininho e se transforma. Eu, muitas vezes eu acabo falando de experiências que eu tive, porque eu acho que traz muita clareza. Eu tenho muito domínio para falar sobre isso. Por exemplo, eu vou tocar agora no projeto. Bom, Por que que esse projeto foi criado? A minha intenção primeira não era fazer projeto nenhum. Eu não tinha esse pensamento, eu não deslumbrava isso. Eu apenas tinha entrado para um curso de oratória, comecei a me comunicar, então, com o incentivo de uma amiga, então, qual era o meu desejo inicial? Fazer uma live com ela. Mas eu sei que eu sabia que ela era muito ocupada, então como é que eu vou conseguir, né, que ela disponha de um tempo, por mais que ela fosse aceitar de fazer uma live comigo, uma única live. Mas aí daqui a pouco não, ela é muito ocupada, aí hoje não pode. Aí, então, tá, fazemos outro dia. Aí quando vê, já tá uma repetição daquilo, já tá enchendo o saco. Já tá na quinta, sexta vez que a gente tá marcando e remarcando. Eu pensei, se eu fizesse algo maior, né, seria muito mais difícil dela. Não, agora vou ter que separar um tempo que isso é importante. Quando a minha mente expandiu nesse pensamento, eu comecei a pensar sobre o projeto e ela, com essa questão muito de valorização da vida, ali foi a base do criar o projeto. Só que não demorou muito para eu compreender que estava nascendo algo muito maior e que era muito além daquele meu pequeno desejo de fazer uma live com uma amiga. E o projeto já está aí no seu quarto ano. E muitas pessoas comigo, acreditando, apoiando e fazendo a diferença. Então, a gente não precisa enxergar tão longe, ver coisas extremamente grandiosas. Vamos fazendo, vamos confiando na gente, porque não tem investimento maior que você vai poder fazer que não seja em confiança. Para investir em é confiança, verdade. você está investindo em você mesmo, a pessoa mais importante na tua vida. E daí tu começa a encontrar mais sentido. Você começa a se sentir importante e relevante. Talvez esses sinais que a gente está sentindo que, nossa, eu não sou tão importante, a vida não tem tanta graça. O que eu estou fazendo? Quem eu sou, né? Isso é dos administrativos, mas a gente leva para nossa vida. Sobre metas, né? As metas têm que ser desafiadoras e atingíveis. Então, é claro, se eu me propuser, olha, eu vou fazer um jejum, por exemplo, né? Às vezes a pessoa faz, eu quero começar no mundo digital. Vamos passar para a nossa área aqui. Eu quero entrar no mundo digital. E aí, como é que a gente começa? Ah, e você faz isso porque é um talento nato. Seu, mentira, ninguém nasce com talento nato. Ah, o vendedor nasceu. Ninguém é talento nato. Nós temos que desenvolver as nossas virtudes. Isso sim, e todos têm capacidade. Tempo é democrático. É igual para todo mundo, tá? Para mim, é para o Gabi, é para você que está aí nos acompanhando. E a questão da meta, ela também é assim, você tem que fazer uma meta atingível. Olha, hoje eu vou fazer só uma foto e colocar uma pesquisa, uma enquete. Aí passam uns dias, olha, eu vou me desafiar e vou falar algumas palavras. As palavras saíram atravessadas, deu uma erradinha no meio. Agradece, olha a segunda chave dessa noite. Como é que eu posso, quando eu vou parar minha jornada treinadora, quando eu vou parar de evoluir? Nunca, moço. Enquanto você existir nessa terra, você vai estar todo dia, sempre, buscando uma meta atingível e desafiadora para você. E principalmente, agradece o eu de ontem. Agradece porque hoje a gente é um melhor comunicador do que ontem. Hoje a gente é um servo melhor que ontem. Hoje eu sou um empresário ou eu sou um funcionário melhor do que ontem. Sempre agradece nisso, porque quem cria a realidade é o espectador. E o que que isso quer dizer? É que se eu fico só ali congelada naquele mundinho, como você falou, chega lá no hospital e vai ver a situação de todas as pessoas que estão lá, né? Você vai ver que tem muito a agradecer
pelo teu eu de ontem, para a situação que você está hoje e botar metas mais além. E o grande medo de tudo isso é o julgamento, né? Eu lembro que eu fiz uma live sobre o julgamento, que ela bombou. Então, o julgamento é régua interna que cada um tem. E a gente tem o costume de se julgar demais. Então, começa a agradecer mais pelo que tu é hoje, porque a gente só chegou nesse ponto hoje, Gabriel, e só estamos aqui, por quê? Porque no momento de parada, de consciência, a gente pensou assim, ó, mas vamos fazer uma amizade? Vamos trocar um telefone lá no meio de uma dinâmica, né? No intervalo de dinâmica. Vamos contar essa história, Gabriel. Assim, ó, estavam todos os alunos do curso, sei lá, mais de cento e poucas pessoas, e tinha que escolher o parceiro que ia ficar durante toda a jornada daquele dia, daquela imersão. E eu lembro, quando eu passei pelo Gabi no corredor, será que essa aí é a minha alma gêmea para fazer as atividades? E aí uma outra pessoa pegou na minha mão. Mas foi engraçado, olha só, nós nos cruzamos depois no corredor, eu acho que o papo foi ao banheiro, se não me engano. Eu disse, mas eu não me Isso. convenci. Eu cheguei, olhei para ele, eu vi potencial, eu vi amizade, eu vi lealdade, eu vi honra. E a gente só consegue ver isso quando a gente está com as nossas emoções alinhadas, quando a gente está desarmado com o mundo e realmente valorizando a nossa vida. E naquele momento eu peguei, assim, ó, puxei a caneta, peguei o crachá, né, Gabinho? Só, passa o WhatsApp pra mim, liga pra mim. Botei ali, 51. Tá, 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 tá. E depois dali, a gente se encontra pela internet, veio água, subiu água, desceu água, vieram desafios particulares, pessoais. A gente sempre diz que dos amigos que a gente conta na palma da mão, José Gabriel está aqui na nossa casa, na mesma proporção, né? Que a gente conversa fora das redes sociais. E necessariamente não foi mais, não, até então não houve um encontro. Então, o quanto eu saber onde eu estou, olhar ao redor, ver as pessoas, sentir as ambiências, olha, a conexão, ela contagia. Existe estudo para isso, treinador? Existe. O Contágio Social é o nome do livro, e ele fala do estudo que foi feito, que no raio de 1 quilômetro a gente contagia ou contamina as pessoas com o que a gente sente. Então, Olha a potência. gratificar, gratificar o dia de ontem e criar uma nova realidade. Pode ter certeza disso. Muito interessante falar sobre isso, porque a minha professora, a Giovanna Piacentini, do curso de oratória, ela tem uma frase para gente, para incentivar e para nos trazer clareza também, né? Para que a gente viesse a gravar os vídeos, tinha que gravar. Então, não compare o palco dos outros com o teu bastidor. No mundo de hoje, que a gente está tão acostumado com essa questão da comparação, mas eu não vou gravar vídeo, olha só a Kellen, ela já fala tão desenvolta, mas tudo tem um processo, tudo tem um tempo. Não sabe como é que a gente se sente aqui antes? É que o pessoal, ninguém conta o Mão bastidor. gelada, mão gelada. Pensa que eu não tinha mão gelada? Quando eu sentei aqui, liguei o ringue, peguei a água e disse, gente, já vou entrar no ar, já tem que começar a falar. A mão sempre gela, sempre, sempre dá aquele. Será que eu estou preparada? Daí eu penso, claro que eu estou preparado, uai. Se eu não tiver, a pessoa que está comigo vai me ajudar. E assim a gente segue, não se comparando às outras pessoas. Sei que tu falou, é poderosíssimo, né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas a realidade não é o que está na internet, gente. As pessoas não são isso aí. Like não é melhor amigo. A realidade não é isso que você vê. Tem pessoas aí inclusive, que são aí da minha profissão, como treinadores aí de times, como professores, e as pessoas alugam salas, sublocam, vão em frente a carrões para gravar vídeos para dizer que são prósperos e angariar mais seguidores. E isso tudo é uma ilusão. Você tem que estar com o seu coração curado, corpo, alma, né? Mente, espírito, tudo muito alinhado nesse seu processo de autoconhecimento para você discernir o que é joio de trigo, o que é ovelha de lobo, o que é verdade do que é mentira. Porque na hora que o bicho pega, quem é seu amigo mesmo não é aquele do like ali do coraçãozinho. E a gente sabe disso. É verdade, o Alex está contando o bastidor aqui, ó. Vou falar, focar. A Kelly estava até suando as mãos antes de entrar. Pronto, falei.
Sempre, Pacífico, assim. sempre. Eu vou dizer pra você, se você disser assim, eu não sinto nada, ó, calma aí, meu amigo, se você não tem isso, você pode ser um sociopata. Mas a realidade é essa, a gente sempre sente aquele frio no estômago. Mas como você tem gestão da emoção, eu lembro que eu estava numa palestra e por um A mais B, o som simplesmente tchum, acabou. Acabou, né? E o auditório estava lá, as pessoas eram uma quinta-feira à tarde, né? Que geralmente é quando os empresários se reúnem. Gente, foi assim uma questão automática. Antes de entrar, dá dorzinha no estômago, dá uma suadinha na mão, dá geladeira na mão, às vezes dá umas engasgadas no início, né? É normal, gente, é normal, isso acontece com todo mundo, principalmente com nós. Eu sempre digo, eu tenho tanta coisa para aprender ainda, tanta coisa para eu viver experiências, para poder passar para as outras pessoas. Mas foi muito rápido. Naquele mesmo momento, eu já comecei a chamar o pessoal. Não tinha música para dinâmica. Chamar o pessoal. Quando viu, já estava mais da metade do auditório, já estava em cima do palco, para que todo mundo ouvisse. E a gente foi até o final. A gente cumpriu aquilo que a gente ia fazer. Então, você ter a meta, ela é desafiadora. Ela foi desafiadora naquele momento, mas ela era atingível. Era só não paralisar, respirar, desacelerar, né? E seguir em frente. Então, se eu puder dar uma recomendação para você hoje, antes de deitar, agradeça. Antes de pegar no sono ali, agradece. Primeiro é bom fazer uma higiene ali do seu sono, né? Porque a gente fica muito tempo, às vezes, no celular e isso influencia no nosso sono. O sono é muito importante. Mas, principalmente, ele é importante, inclusive, para os nossos estados, nossos afetos, né? Emoções e sentimentos. Ele é extremamente fundamental. E nos últimos tempos eu venho, tudo se cruza muito, né? Então, atendendo a muitas pessoas, como eu te disse, que entram ali para a escala da sua jornada de trabalho e a gente sempre acaba na vida pessoal, porque é sempre o teu secreto, são sempre as tuas emoções, é aquilo que tu não fala, é aquela emoção que você nem sabe definir qual é, que está te afetando. Então eu sempre digo, gente, por favor, larga um pouco os controles do divertidamente, respira um pouquinho, vamos olhar o que está acontecendo. E a partir desse momento toma essa decisão, olha, agora hoje, meu estado atual eu estou me sentindo angustiada, eu estou sentindo que eu não estou conseguindo sair do lugar, a vida está me desafiando, muitas pessoas se perguntando por que que eu estou aqui? Por que que meu pai e minha mãe me botaram nesse mundo? Por que que Deus permite que eu viva? Por que que o universo, né? Por que que eu evoluí até aqui? Se é daqui para frente eu não tenho expectativa, eu não tenho, eu não tenho nada que me desafie. Muito cuidado. Esses Eu pensava muito processos que assim. desencadeiam são silenciosos e a gente faz de conta que não vê. É só faz de conta que não vê, porque você percebe que tudo que você acha que é comum, e nós fora daqui da rede social a gente conversa às vezes, né, Gabriel? Como as pessoas banalizam. Sabe o que é comum do que é normal, né? É normal adolescentes ficarem trancados. Eu relatei até um caso que eu atendi, acho que no dia o Gabriel veio falar comigo numa segunda, disse, Gabi, hoje eu tô arrasada, filho. Tô arrasada, porque eu atendi uma família assim, assim, assado, que aconteceu isso, isso e isso. Né? Não dei detalhes, não dei nomes, mas foi a primeira pessoa que me abordou, eu já passei aquela emoção, aquele sentimento, e ele disse para mim, não, a gente sabe que isso existe, isso tornou-se normal, tornou-se comum, mas não é normal, e nós não podemos nos calar. Então, sempre que eu puder estar presente nos teus projetos, sempre que eu puder acrescentar com um pouquinho de conhecimento que eu tenha, e nem que seja só para dar um sorriso, pegar na mão e dizer, vamos embora, povo. Eu vou estar junto com você, né? E se alguém tem alguma pergunta para fazer, eu estou aqui para ser desafiada. Eu gosto muito disso. Então, mandem perguntas desafiadoras, escrevam aqui nos comentários, porque já temos 45 minutos de live e chegando mais perto do final, nós vamos aprofundar esse conhecimento um pouquinho mais sobre a Kellen. Vai ficar algo mais íntimo, um pouquinho, porque eu vou fazer algumas perguntinhas para ela e ela vai fazer uma pergunta para mim na qual ela não me disse, mas é uma pergunta, com certeza é uma pergunta difícil e desafiadora. Então, estou ansioso por esse momento também. E nunca esqueçamos, né, uma frase que eu marquei aqui para falar. Nós só fracassamos quando nós desistimos.
Ninguém fracassa enquanto está continuando. Os tombos, eles vêm, é normal. E a gente vai pegando o jeito, nós vamos aprendendo até que não caímos. É como um bebê, ele vai engateando, tenta ficar de pé, cai, berra, chora, mas não deixa de tentar levantar. É verdade. Não é verdade, Kelly? Então isso é muito, muito importante. Este ano tive uma perda na família, então um primo meu, um pouco mais distante, jovem, acabou tomando a decisão precipitada de desistir. Desistir de viver. E uma das coisas, enquanto nós somos jovens, é que tudo é muito intenso. É uma coisa que a gente tem que se atentar. Tudo é muito intenso. Então parece que o bom vai ser bom para sempre. E o ruim vai ser ruim para sempre. Então parece que aquela dor nunca mais vai acabar. Então não tem sentido. É o Então, desequilíbrio das emoções, né? Isso é o desequilíbrio das emoções. então que a gente se atente neste mês, principalmente neste mês, para que a gente fique mais em alerta ao estar perto das pessoas. Porque tem um grupo de pessoas que salva muitas vidas, né? Que é esta rede de apoio, que são as pessoas que estão próximas a quem está sofrendo. Elas têm ali o poder de levar uma palavra. E muitas vezes a gente não sabe direito que palavra levar. E o projeto, ele nasceu, se desenvolveu, na verdade, com esse intuito. Olha, eu não sei o que te dizer, mas eu vi uma live que tinha uma loira lá que estava falando de inteligência emocional. Eu gostei. Vamos ver lá, tá salva a live. Tá salva lá, vai ficar salva. E tu sabe, Gabriel, que uma das dinâmicas que eu aplico, tanto no particular quanto com os grupos, geralmente são grupos entre máximo 20 pessoas, porque senão a gente não dá conta de todos, né? E nem sempre você precisa dar uma palavra. Existe uma dinâmica que nós chamamos dentro do curso do V0, que é a velocidade zero, onde a gente realmente para, onde você escolhe ali a pessoa que está com você e simplesmente, durante um minuto, gente, só dá atenção e fica olho no olho, olhando, contemplando essa pessoa. Só olha, sem passado, sem futuro, sem julgamento, sem nada. E você fica ali em um minuto. Tem pessoas que não conseguem ficar 30 segundos. Então, muitas vezes, essa pessoa desistiu, ela precisava só que você desse um minuto do seu tempo para olhar nos olhos dela e ficar ali contemplando, sem julgar, sem nada. Essa dinâmica eu aprendi ela, vivi ela e eu vou levar ela sempre junto comigo. E as pessoas relatam coisas assim que sentem durante a dinâmica, assim, às vezes formigamento nas mãos, lembranças, projetos, fichas que caem simplesmente pelo fato da gente só dar essa atenção, esse tempo de qualidade, que é uma das linguagens do amor, né, para a pessoa. Esse livro ele é fundamental, embora já digam que tem mais de 90 linguagens de amor, aquelas 5 principais ainda elas são essenciais, né? Eu gosto de tempo de qualidade, a pessoa se sente merecedora com o presente, ela se sente merecedora com a atenção. Nós temos esse dever, não é nem uma questão de uma opção, é meu dever, enquanto pessoa que sou comunicadora, que trabalho com outras pessoas, ou que resolvi ter uma família, ou fazer parte de uma família ou de um negócio, eu tenho o dever de conhecer. Ah, não se mete na vida do funcionário. Bobagem, balela, moço. Para lá, olha no olho, pergunta como é que tá, como é que tá a sua família, como é que você tá, né? Aquele bebê já chegou, aquela vovó já sarou, aquele vovô já está bem. Isso tudo humaniza o processo. E isso salva vidas. Esse tempo de qualidade pode salvar a vida de uma pessoa. Excelente. E antes de irmos para as perguntas que eu vou fazer para a Kelly, vou ler aqui alguns comentários. O Alex escreveu: importante lembrar, ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Ter alguém para estar junto na jornada é extremamente importante. Muito. Muito. E por ninguém fazer nada sozinho, o momento merchan da treinadora, né? Então eu quero dizer para vocês que as lives da QS elas estão paradas. Por quê?
né? Na página particular, o pessoal insiste ainda na página particular. Nós temos mais de 1.000 seguidores. Mas na página da QS a gente está hoje com 418, produção, 418, 420 seguidores, acredito eu. Então, nós participamos de lives, mas nós não abrimos live. Então, manda esse aviãozinho, essa informação, ela pode salvar a vida de outra pessoa, pode alavancar a nossa página e todo o conhecimento que eu tenho, eu sempre compartilho lá, seja nos stories, nas lives, que agora pararam, né, por não ter o número. Então, eu lembro que eu falei para Gabinho, quando ele disse, agora como vai ser, né? Nós não temos 1.000 seguidores, na época não tínhamos, né? Eu ainda não tenho, na página da QS Treinamentos e Palestras. Eu conto com a tua ajuda. Chega lá no @kellen.silva, tá ali, ó, seguir, e a gente vai ter mais lives onde eu posso entregar muito conhecimento. Você pode participar das caixinhas, ter acesso a onde vai estar a caravana da treinadora. A gente hoje já está indo até Santa Catarina, né? Então, onde vai estar a caravana da treinadora? Sabendo que você pode levar palestra, treinamentos todinhos aí para sua cidade. A gente pode ir para São Jerônimo, Charqueado, toda a região ali, ó. Nós podemos ir. Ah, mas vai aonde? Aonde tiver uma junção de gente, nós estamos dentro, tá? A gente está indo levar aconchego, acolhimento, palavra, instrução, tudo que a gente puder ensinar, posicionar, como é que eu faço meu primeiro currículo, como é que eu entro no meu mercado de trabalho, como é que eu me comporto na entrevista, todos esses trabalhos no meu servir de forma até mesmo gratuita. Hoje eu presto, né? Até mesmo ali na Liga Feminina de Combate ao Câncer, que eu também tenho muito carinho por aquela galerinha ali que de vez em quando eu visito elas. O Alex escreveu aqui no VO. Agora eu O não V0, consegui. Hã? Olha, tem gente que chora, tem mesmo muitas tendo pessoas nessa conhecido a pessoa parada no naquele evento. V0 que elas choram. Ah, perfeito, compreendi. E para quem não compreendeu ainda o que eu quero dizer, eu vou deixar mais claro ainda. Você vai apertar nessa setinha que tem aqui em cima para baixo e vai apertar no seguir. E Uou, você vai yes! escrever lá, ali no inbox ali, a sua dúvida, qualquer dúvida, porque ela vai te responder. É isto que ela está dizendo. Então, Com certeza. deixa lá, mas deixa aquela pergunta desafiadora. Vamos deixar ela com as mãos suando. Então, gente, Isso apertem no aí. seguir a Kellen Silva, porque ela entrega muito. Isso é verdade, né? Aqui não é nada perto do que vocês podem receber, mesmo ainda aqui na rede social. Então, aperta no seguir. E agora nós vamos para as perguntas. Espero que esteja preparada, Kellen Silva. Uau, vou até me preparar, né? Ó, movimento, ação, ação. Bora lá, Gabinho. Tô pronta pro Então, ping-pong. então, De bora frente lá. com o Um- Gabinho. gostei dessa daí. Um filme ou uma série que você gosta e recomenda. Última série que assistimos aqui em casa, Manifesto. Manifesto ou Manifesto, tá? Ele está disponível na Netflix. São 5 temporadas, se eu não me engano, mas o que nos emocionou muito? É sobre um avião que desaparece por 5 anos, né? Aí vem muitas teorias, né? Ele entrou no buraco de minhoca, enfim. E durante essa jornada, eles voltam 5 anos depois. Como está a vida 5 anos depois? Né? Pessoas que já não viviam mais, pessoas que tinham sido pedidas em casamento sumiram durante 5 anos. Será que aquela pessoa ficou lá sentada durante 5 anos esperando? Então a vida girou muito durante os 5 anos quando os passageiros desse voo voltaram. E o que mais me chamou a atenção, porque o melhor sempre fica para o final, foi quando eles tiveram um desafio, voltaram, né? Nesse tempo agora. Para quem já assistiu a série, pode assistir de novo, é bom demais. E eles têm muitas tarefas para cumprir, chamados que eles têm para cumprir. E eles todos estão relacionados às pendências que eles deixaram no passado, né? Rancores, mágoas, enfim. E depois de tudo cumprido, já virou spoiler, o avião volta ao tempo normal e eles descem no aeroporto. Nem todos descem, viu? Já vou dar essa dica. Mas quando eles descem, e só eles sabem o que aconteceu, que eles passaram aquele tempo fora, eles cumpriram a jornada e ganharam uma nova chance. Como você reagiria nesse momento? Então, o que havia perdido a esposa,
Eles estavam numa fase ruim no relacionamento. Ele simplesmente saiu correndo e abraçou ela. E ela dizia: mas o que está acontecendo com vocês? Né? O filho fez a mesma coisa. Então, como seria hoje se tu soubesse que é o teu último dia? Como seria o teu último beijo, o teu último abraço, a tua última palavra? Será que ela seria de amor, de rancor? Então, o manifesto fala muito sobre esse propósito de vida. É dinâmico, tem uma parte policial, uma parte de humor, mas ele resgata muito isso. E se eu ficasse congelada durante 5 anos e voltasse, será que eu seria merecedora da sua amizade, do seu amor? Então, o manifesto me marcou bastante. Ah, eu vou pensar no teu caso. Ai, ai, muito bom. Perfeito. Eu fiquei. Olha, estou curioso, eu vou ter que ver essa série. Vale a pena. E vamos para a segunda pergunta. Esta é difícil. Esta é desafiadora. Uma pessoa muito importante na tua vida. Eu nem preciso pensar para responder essa pergunta. Então, Olha, como treinadora, o pessoal não gosta muito de ouvir a palavra coaching, mas essa é a versão, né, do treinador do coaching. Eu digo no auge dos meus 50 anos de idade, isso é meio século já, né? Ninguém que conhece melhor você do que a pessoa que dorme e acorda do seu lado. A pessoa que segura na sua mão, até me emociona. A pessoa que segura na sua mão, que te vê sem máscaras, que te vê sem joias, sem maquiagem, que sabe os apertos do seu coração, que te conhece quando tu chega em casa, que comemora as tuas alegrias. E eu hoje digo que o Alexandre Goulart Berendt é a pessoa número 1 na minha vida, né? Eu sempre, como eu sigo princípios judaicos cristãos, eu digo que o amor a Deus para mim, acima de todas as coisas, é uma fé que supera realmente. Eu creio que todos os fardos são aliviados quando a gente joga nele. Não é sobre botar responsabilidade no que ele tem que fazer, mas é sobre estar tranquilo, sem julgamentos e saber que se você agir, ele vai fazer a parte dele. E depois, aqui na Terra, o meu marido, né? A pessoa que me ajudou a despertar, que me iniciou na jornada, que tem uma linda história de amor, que isso aí, ele já vai estar virando livro, viu? Podia ser live de 2 dias e já está virando o livro 1991, é o nome do livro. E, e eu digo hoje que é uma pessoa essencial na minha vida. E se o meu voo ficasse parado durante 5 anos, a primeira pessoa que eu ia procurar é ele. perfeito. Olha aí, Alex, ao vivo. Então, depois dessa declaração, né, vamos ver o que que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. É muito, muito importante. Gosto muito para quem não conhece o Alex, ele fica aí no bastidor, quietinho, mas quem vê ele fora do bastidor, assim, atuando, é fantástico. O Papi Hum, já tá nos palcos, ele anda se ensaiando já, viu? Já anda participando. olha que maravilha. O Daniel escreveu aqui, parabéns. O Alex, eu sou o homem mais sortudo desse mundo por ter o amor dessa mulher. Perfeito, perfeito. E agora, o momento mais esperado da live. Qual Uau! será a pergunta que Kellen Silva fará para mim? É com você. Ué, chegou minha vez de perguntar. O convidado tem vez aqui também, de frente com o Tem Gabinho. sim. Em 3, 2, 1. Gabinho, se hoje imagine você que você está andando, tem até uma praia aqui atrás de mim, você está andando nessa praia e simplesmente encontra uma lâmpada, a lâmpada mágica, aquela dos contos. Só que por motivos geopolíticos aí, né, convenções, né, dos trabalhos, das regras trabalhistas, o gênio não está dando 3 pedidos. Ele está fornecendo apenas um pedido. E se você pegasse essa lâmpada e hoje pudesse fazer um pedido, qualquer pedido na sua vida, ou para impactar a vida de todas as pessoas, qual o pedido que você faria? Nossa, essa pergunta é extremamente desafiadora e respondê-la em poucos segundos é um pouco difícil, mas eu vou tentar tornar isso muito claro.
Eu acho que é o seguinte, eu pediria algo universal. Um- Não me, não queria que fosse só para mim. Porém, dentro desse desejo, e eu quero fazer um paralelo com o que a gente vive hoje. E o nosso olhar para o mundo, a vida atual. É, porque há ensinamento em tudo. Não vamos achar aqui que é por acaso que a rede social foi criada e criada nesse momento. Nós estamos falando de um ser humano que criou. Estamos falando da possibilidade que Deus permitiu que acontecesse. E há um motivo para isso. Nós tínhamos tanta dificuldade, né, e de certa forma ainda temos, mas de ouvir enquanto o outro fala. Aí tem o WhatsApp, que quando alguém manda o áudio, tu é obrigado a ficar calado escutando o que você está aprendendo. Perceba a riqueza das coisas. As redes sociais, elas estão conectando o mundo inteiro para nós enxergarmos quem nós somos de verdade. Que a gente não é só alguém lá num lugarzinho do mundo. Não, nós estamos todos juntos e todas as decisões interferem, impactam o mundo de uma maneira ou de outra. Então eu pediria que algo que fosse mais ou menos nesse sentido acontecesse no mundo, para que a gente tivesse consciência do que é a vida e o mundo, sabe? Que eu acho que isso sim seria a possibilidade de liberdade. E quando nós nos conhecemos, aí nós encontramos a real liberdade que ninguém vai nos tirar. Não importa onde a gente esteja. Podemos estar num leito do hospital, mas ali estar liberto, liberto conscientemente. É isso aí, é isso aí. Altruísmo, né? O nome disso é altruísmo, é não pensar só no próprio umbigo. É, que bom que esse desejo se realize. Hum, Perfeito. Ellen, eu estou muito feliz. Também era um objetivo, né? Então, o projeto também me possibilita realizar alguns sonhos. E estar fazendo uma live com você é um sonho para mim. Era um objetivo. E olha só, construindo juntos Tá aqui um feito. momento de transformação. Então, eu vou deixar essa mensagem final assim, para as pessoas que olhem o quanto que é possível criar, o quanto que é possível fazer diferente. Mas tudo começa pequenininho. E agora eu vou passar a palavra para Kellen Silva para ela fazer as considerações finais, mandar abraço, beijo, enfim, falar tudo aquilo que ela quiser. Então, em primeiro lugar, a gratidão, né? Agradecimento pela oportunidade que o Gabriel nos abriu de poder estar aqui. Eu digo nós porque falo em nome do time da QS. E em meu nome, eu agradeço demais e quero dizer para você que nesse momento, seja qual for a decisão que você for tomar, né? Desacelere, respire, veja as possibilidades, né? É como a gente estar hoje diante da vida, é como estar na direção de um carro. Então, não dá aquela freada, aquela brecada de cara, né? Pode bater. Não acelera, senão você pode antecipar a sua derrocada. Mas veja todas as possibilidades, desacelera, dá uma respirada, veja o quanto você tinha ontem e o quanto você tem hoje. Seja muito grato, tenha consciência. Saiba que todas as suas emoções são necessárias, mas que o processo de autoconhecimento, ele não é doloroso. Ele simplesmente faz parte da jornada. Dói muito mais olhar para trás ou, como as pesquisas relatam, né, nos leitos de hospital, quais são os relatos que mais tem das pessoas que estão ali no fim da vida? Arrependimentos. Não seja um arrependido, seja sempre um aprendiz, sempre esvazia teu copo todo dia de manhã para que você possa aprender mais, compartilhar mais, viver mais
E conte sempre com a sua treinadora. Essa é a missão da minha vida e eu amei estar aqui. Confesso que eu falo demais às vezes, né? Mas a gente começa a interagir e o tempo vira nada. Muito obrigada a todos, todos que entraram do Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul. A live vai ficar disponível, pode nos chamar que a gente está aqui para isso, para servir, para crescer e contribuir. Exatamente, vai estar disponível aqui no Instagram e também vou deixar lá no YouTube, no meu canal do YouTube, porque lá é melhor a gente estar vendo, né? Então também fica salva lá. É só entrar no meu perfil, apertar no link e assistir às lives quando for possível, né? E quando você achar que é interessante. O Alex até fez uma pergunta de novo para mim, mas agora eu já. Opa, mexeu aqui, até eu perdi. A Bruna Zanata, eu adorei a live. Uau! O Daniel escreveu aqui, pessoal, obrigado, foi muito proveitoso ouvi-los. Como dizem aqui no Nordeste, boa noite, abençoados. O Alex escreveu aqui também, obrigado, Gabriel, pela oportunidade de aprender contigo. Sucesso. Então, antes de encerrar a live aqui, Alex, tira um print da live aqui, porque tem que ficar Olha esse a momento, tem que ação. ficar eternizado, né? Vou fazer o Então, print vou também guardar. aqui da gente. Eu Tá espero que eu não bom. caia. Yes! Pode fazer o print aí, papi. Aliás, vamos lançar um desafio aqui. Quem fizer o Vamos. print agora, marcar lá no seu history, eu mando para você um presente muito especial, um infoproduto que eu tenho sobre os 7 superpoderes da pessoa emocionalmente forte. Lancei agora. Lancei agora. O divino disse para mim, abra sua boca e fala. Faz o print, marca o Gabriel, marca o @kelly.silva e eu vou mandar para você um infoproduto meu que já é pago, que está na plataforma da Hotmart e eu vou mandar de presente para você. Basta printar a tela e marcar aqui treinamentos e palestras no @kelly.silva e o Gabriel e eu vou estar mandando de presente para você. Yes! Yes, é 0800, é grátis. Então, tira o print, faz a sua parte, invista em você e se torne a melhor versão ainda hoje. Helen Silva, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade do teu bem mais precioso, o tempo. O tempo. O tempo. E nós, melhor dizendo, tiramos esse tempinho para contribuir de alguma maneira. Levar, nem que seja uma palavra que vai tocar um coração, que vai inspirar, que vai trazer esperança e protagonismo. E este é o objetivo do projeto. Então, gratidão por estar aqui comigo, por fazer acontecer e por levar essa luz para o mundo. Tá bem? Muito obrigado. Amanhã tem live de novo, então fica aqui que eu vou estar divulgando. Vem comigo, vem com o Gabi e a gente tá junto. Tchau.